diferentes pastores têm ministérios singulares, e todos nós devemos saber que o ministério do pastor Dineiro em nós, dentre algumas marcas, teve a marca de cuidar de discipulado na nossa igreja. São muitos os irmãos, e especialmente são muitos os jovens e adolescentes que passaram por classes com ele a respeito de como serem, na verdade, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão que eu escolhi o seguinte texto, Lucas 9, a partir do verso 57. Quando andava pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Amados, quando eu era jovenzinho, eu achei uma coisa muito curiosa que uma certa igreja de grupo cristão, que não os evangélicos clássicos, tradicionais, colocou a seguinte nota na porta da igreja para atrair adeptos. Eu fiquei assustado porque eu era bem doutrinado, graças a ter família crente e dedicada a Deus. Não só crente, dedicada mesmo. Estava escrito assim: aqui o dízimo é de 2%. E sexta-feira agora eu fiquei achando muito interessante uma outra experiência que tive. Determinado grupo cristão está descaracterizando completamente a sua maneira de ser para atrair adeptos, sabendo que está perdendo para neocarismáticos muitos adeptos, muitos fiéis. Então eles estão vestindo a roupa de neocarismáticos com todos os detalhes, e eu fiquei assustado porque os detalhes são incríveis. E eu estava vendo esse pedaço da televisão, um pouquinho de televisão, e chamei minha esposa e disse: venha ver isso. Eu nunca vi uma descaracterização tão grande. Amados, alguns cristãos andam por aí desconstruindo a mensagem de Jesus Cristo para atrair pessoas. Mas é muito interessante nós notarmos neste texto que Jesus Cristo não fazia média com ninguém. Aliás, os irmãos interessados neste tema, Jesus Cristo não fazia média com ninguém, mas dizia a verdade que liberta, precisam ler um livro de John MacArthur, que é intitulado em português, um grande livro, A Outra Face. A outra face é a apresentação de Jesus Cristo, este que era firme nas suas convicções, como realmente precisávamos esperar de homem Deus que veio aqui cumprir uma missão. Ele não buscava adesão de seguidores, mas ele procurava aprendizes, ele procurava discípulos comprometidos com a missão de buscar e salvar os perdidos. Tanto é que este texto nos diz de maneira bem clara a respeito de 3 candidatos a discípulos. Um com muito entusiasmo: Senhor, onde quer que fores eu irei. Realmente, entusiasmo é importante. Entusiasmo vem de uma palavra enteos, na língua grega, que quer dizer cheio de Deus, em Deus mesmo. Nós precisamos de entusiasmo, mas entusiasmo sério, e não aquela emoção superficial, passageira e que não tem resultado. Aquele que diz: seguirei onde quer que fores. Aí Jesus Cristo lembrou: olha, existem sacrifícios no caminho. E quando Jesus Cristo disse que havia sacrifícios no caminho, ele não estava dizendo que é sempre sacrifício. Aliás, uma boa música que cantamos por vezes diz assim: seguir a Cristo não é sacrifício. Às vezes é luta, mas não é pesado sobre nós, porque os mandamentos do Senhor não nos são pesados, diz a Escritura. Outro, no texto, Jesus Cristo chama
mas ele tem outra prioridade. A prioridade do discípulo tem que ser a obra de Deus, o cumprimento da vontade de Jesus Cristo. E o outro era procrastinador, uma palavra grande para dizer da tolice de deixar para amanhã o que precisa ser feito agora, especialmente o agora conforme a vontade de Deus. Ele estava dizendo assim: eu te seguirei mais tarde. Amados, que nós não sejamos discípulos assim, não só por causa das lições que recebemos do pastor Dinei, mas por causa do fato de que as mensagens do pastor Dinei sobre o discipulado para nós sempre tiveram e terão sempre a ver com a palavra de Deus. Lembremos que Jesus Cristo não estava querendo desencorajar discípulos, não senhores. Ele estava desejando ter discípulos sérios, comprometidos. Isto tem a ver com conhecer os ensinos e praticar os ensinos de Jesus Cristo. Por essa razão, todos nós devemos interceder, orar ao Senhor, não apenas para que Ele mande mais obreiros para a sua seara, mas que Ele mande obreiros que sejam comprometidos com a verdade de Deus. Porque comprometidos com a verdade de Deus, servos do Senhor que pregam e que ensinam a Bíblia, têm excelentes resultados. Porque só a verdade de Deus mesmo que liberta, enquanto a verdade dos homens, especialmente aqueles que querem se aproveitar dos fiéis e que torcem o Evangelho, de fato perturbam os fiéis, perturbam os seus seguidores. O meu filho também é pastor e ele prega a verdade do Evangelho. Ele certa feita se encontrou com um homem no grupo que ele lidera, chamado Comunidade Viva, e depois de o homem ouvir a palavra por alguns domingos, ele disse assim: pastor, isso é tão maravilhoso ouvir isso, porque antes eu era escravo do pregador, e eu decidi agora que eu vou ser discípulo de Jesus Cristo, porque dá mais certo, porque é a verdade e não a mentira. Amados, o discípulo verdadeiro conhece e crê na palavra de Deus, vive pelos ensinos da palavra de Deus, sabedor que este conhecer e viver o Evangelho de Jesus Cristo traz tensões na vida. Sim, senhores, não nos assustemos quando somos pressionados no trabalho, na escola, na vizinhança, no meio da sociedade, por causa dos princípios que Deus mesmo inculcou na nossa mente e no nosso coração. Aliás, Jesus Cristo foi tão claro a respeito do assunto. Ele disse: o discípulo não é maior do que o seu Senhor, e se me perseguiram, vão perseguir vocês também. E o que ele disse para os discípulos de outrora vale para nós discípulos hoje. Reconheçamos esta verdade, não nos assustemos a respeito desta verdade, e assumamos assim mesmo seguir a Jesus Cristo para cumprirmos a sua vontade. Mas convenhamos, seguir é ainda mais do que saber, conhecer, porque tem a ver com cumprir a missão. E há muitas maneiras de falar sobre a missão de Jesus Cristo, mas uma das maneiras preciosas, diretas, que o Senhor Jesus deixou a respeito da sua missão, ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar. Buscar e salvar, irmãos, é diferente. Nós precisamos lembrar isso nas igrejas organizadas, inclusive como a nossa. Buscar não é esperar os perdidos, esperar que os perdidos entrem para então pregarmos a mensagem. É buscar e salvar, é ir lá onde eles estão, é chegar junto, como dizia o pastor Mauro, grande pastor que já partiu para a eternidade e que escreveu um livro preciosíssimo quando pastor de sua igreja no Rio de Janeiro. Ele escreveu sobre chegar junto. Ele falava deste livro a respeito de ir lá com os perdidos, fazer esforço, envolver-se. Como precisa ser este envolvimento para que as pessoas ouçam a respeito de Jesus Cristo e tenham também a sua vida transformada como a nossa já está sendo transformada. Prefiro isso do que já está totalmente transformada, porque sei que todos nós ainda temos falhas que precisam ser curadas e tratadas por Deus.
Amados, nós precisamos também, qualquer candidato a discípulo precisa também reconhecer que nós precisamos, antes da decisão de ser discípulo de Jesus Cristo, pesar e julgar e analisar o preço do discipulado. Há um preço para ser discípulo de Jesus Cristo. Muitos dos irmãos aqui, crentes há bom tempo, sabem deste preço. O preço tem a ver com dedicação, tem a ver com prioridade. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amados, tantas vezes nós temos ainda dificuldades com priorizar a obra de Deus. E às vezes nós nos sentimos encabulados com isso, mas muitas vezes, comumente, nós sofremos por não priorizar a obra do Senhor. E cuidamos de outras coisas, da maneira como pessoas sem Cristo cuidam das coisas. E tantas vezes, quando chega ou está se aproximando o fim da nossa vida, porque nós temos fim, não importa se já temos 80 anos, mesmo 100 anos. Lembre o texto sagrado que diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para alcançar coração sábio. O homem fica muito sábio, todo homem fica muito sábio quando ele conta os dias dele. Conversava com um jovem que tem 30 anos, e agora, ontem, lá próximo da congregação onde visitei, hoje batizei uma pessoa, hoje de manhã, e ele dizia assim: sabe de uma coisa, pastor Norton? Eu já estou com 30 anos, eu estive imaginando que talvez eu nunca chegue aos 60, e eu fiquei animado, porque está aí alguém que está contando os seus dias, e graças a Deus não nos é dado o privilégio de saber quantos dias viveremos. Para alguns de nós seria o início de uma terrível ansiedade que destruiria completamente a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, mesmo para Deus. Porque nós não fomos criados para a morte, mas fomos criados para a vida. Vida abençoada, mas depois disso, vida eterna. Então nós precisamos notar essa realidade. Precisamos contar os nossos dias. E precisamos priorizar a obra do Senhor Deus neste mundo. O ir de pregar o Evangelho a toda a criatura, a própria missão de Jesus Cristo, para assim cumprirmos a sua vontade e experimentarmos utilidade em nossa vida. Quantas pessoas fora e dentro da igreja permanecem reconhecendo-se inúteis, e aqui para nós são mesmo, porque a utilidade vem quando nós nos entregamos a Jesus. A vida toma um novo rumo. A alegria de servir é tão grande que até as nossas mazelas e reclamações acabam quando nós começamos neste caminho de priorizar a vontade de Deus, de sermos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quero voltar ao assunto inicial. Jesus Cristo não fazia média com ninguém. Nós conhecemos as três palavras, as três experiências dos que gostariam de ser discípulos, mas aparentemente nunca se engajaram na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele oferece lutas, mas o resultado das lutas com Jesus são vitórias no presente e no porvir. Eu li a respeito de um grande general italiano chamado Giuseppe, e esse Giuseppe Garibaldi, do qual alguns aqui talvez saibam alguma coisa, ele era tido como herói de dois mundos, porque ele, como general, venceu muitas guerras, tanto no Novo Mundo quanto na Europa. E Giuseppe tinha um exército voluntário absolutamente comprometido com os seus ideais. Mas o convite de Giuseppe era o seguinte: ele dizia assim na Itália: não ofereço para os voluntários salário, hospedagem ou provisões. Eu ofereço fome, sede, marchas constantes, guerras e até morte. Mas quem ama a Itália de coração e não de boca, siga-me.
Que apego, né? Jesus Cristo era muito mais do que Garibaldi, mas ele não enganou ninguém. Quando ele disse, siga-me, lembra o texto? Cada um tome a sua cruz e siga. A cruz de Jesus Cristo foi o plano de Deus que ele, homem Deus, aceitou completamente e voluntariamente. Todos devemos lembrar que ele disse assim: olha, ninguém tira a minha vida, não. Eu de mim mesmo ofereço a minha vida para que o plano da salvação dos homens se cumpra. Mas quando ele disse, siga-me, por quem ele é e pelo que Jesus fez, nós precisamos mesmo seguir. Irmãos, tantos têm seguido Jesus e são exemplos para nós. Eu creio que nenhum de nós, ou pouquíssimos de nós, não tem algum exemplo próximo de alguém de carne e osso, como nós, que foi dedicado a Jesus Cristo e viveu para Jesus Cristo e foi discípulo real e trouxe transformação para a sua sociedade. Algumas dessas testemunhas foram tão importantes porque foram a razão porque nós entendemos que era especial, era o melhor também decidirmos ser discípulos do Senhor Jesus e aceitarmos o seu chamado, vem e segue. Quero terminar esta mensagem lendo um texto que foi encontrado em uma cabana pobre de um pastor africano. Olha o que ele escreveu. Discípulo, o texto, discípulo assumido. Discípulo assumido. Sou parte da comunhão dos discípulos assumidos. Decidido. Sou discípulo de Jesus. Não volto atrás e não fujo do compromisso. O meu passado foi redimido. O meu presente tem sentido. E o meu futuro está totalmente garantido. Acabei com a vida inútil, acabei com andar pela vista e não pelo espírito. Acabei com a questão de não ter grandes alvos, acabei com conversas mundanas e acabei com as doações financeiras mesquinhas. O meu caminho está traçado, o meu passo é acelerado. O meu alvo é o céu. O meu caminho aqui é estreito e difícil. Os meus companheiros são poucos, mas o meu guia é confiável. E a missão que ele me deu está clara. Eu não desistirei. Eu não desistirei. Até que eu seja totalmente vitorioso na causa de Jesus Cristo. E devo agir assim até que ele volte. Preciso continuar a dar sempre, a pregar até que todos saibam sobre Jesus e a trabalhar, sim, enquanto ele deixar. Ele não terá dificuldade, Jesus não terá dificuldade em me encontrar, porque eu vou permanecer fiel. Você tem esse tipo de compromisso? Se este é o seu desejo, graças a Deus, vale a pena fazer parte dos discípulos assumidos. Convenhamos, isto não tem coisa alguma a ver com o nome da sua denominação ou do seu grupo religioso cristão. Tem a ver com o relacionamento que você estabelece num determinado tempo, o tempo de Deus, quando você reconhece a seguinte realidade: eu sou pecador, mas mesmo assim Deus me ama, e é por isso que Jesus Cristo morreu por mim. Eu creio nele, eu assim estou salvo, e eu quero servi-lo até o fim. Que Deus nos abençoe e que o número de discípulos autênticos cresça para a glória de Deus e para o progresso da igreja do Senhor. Amém. Amados, nós com muita alegria vamos agora entregar
os certificados de batismo.